como receber uma aposentadoria próxima do teto. E acho que vocês já devem ter até entendido que é muito difícil, gente, justamente em razão de todos esses reajustes que a gente tem e também ali na hora que vai fazer o cálculo do benefício, porque cada mês ele vai sendo corrigido de uma forma. Vocês vão ver, porque eu vou trazer o exemplo para vocês entenderem, né? Esses valores, eles são os valores de contribuição, eles são atualizados para que seja considerado um valor atual para fazer o cálculo do benefício. E aí, cada mês vai aparecer um salário diferente. Por mais que, por exemplo, o segurado ou a segurada tenha contribuído durante todo o período com exatamente o mesmo valor. Na hora de calcular o benefício, vai ter uma alteração no que vai ser considerado, tá? E aí, outro ponto que também traz uma certa dificuldade para que os segurados possam receber o teto do INSS é justamente essa nossa nova regra de cálculo trazida pela reforma da Previdência. Por quê? Praticamente todas as regras, elas vão ter aplicação de um coeficiente. Como que funciona? É feito a média dos salários, então faz lá a média de todos os salários a partir de julho de 94, e sobre essa média, a gente vai aplicar um coeficiente, que ele vai ser de 60% mais 2% ao ano que a mulher exceder a 15 anos de tempo de contribuição e que o homem exceder a 20 anos de contribuição. O que isso significa? Digamos que a gente tenha um segurado homem que trabalhou durante 20 anos e durante esses 20 anos, todos os meses, completamente todos, ele recolheu sobre o teto do INSS. Quando ele se aposentar, ele vai ter uma média legal, ele vai ter uma média alta, tá? Porque foram todas contribuições altas. Então, lógico, isso tem impacto na média. Não faz com que alcance uma média no teto? Não faz. Mas faz com que tenha uma média muito alta. E aí, se ele tem 20 anos de tempo de contribuição, se a gente está pensando aí numa aposentadoria por idade, né, por exemplo. Então, isso significa que, já de cara, ele vai receber o equivalente a 60% da sua média. Ou seja, além de ter uma perda, né, na hora de fazer o cálculo da média, não acompanhar, né, já que todas as contribuições foram no teto, e essa média ela não vai seguir obrigatoriamente também o teto, diferente do que acontece com o salário mínimo, né, que se sempre pagou no mínimo, vai ser um salário mínimo. Mas, além disso, vai ter uma aplicação de coeficiente. Então, quais são as possibilidades, né, para que se tenha o benefício mais próximo do teto possível? Se, por exemplo, é um segurado que trabalhou por muitos anos e que vai ter aí um coeficiente. Se a gente não está pensando na regra do pedágio de 100%, né, que já é a integral, mas para outras regras ele vai ter que ter muitos anos de contribuição, tá? Para que ele tenha um coeficiente superior a 100%, porque isso é possível, se o segurado tiver mais tempo, de modo que some mais do que 100%, ele vai ter direito a um coeficiente superior, então 102%, 104%. Só que não só o coeficiente tem que ser muito alto, mas os recolhimentos também tem que ser muito alto. Porque não adianta, né, ter muitos anos de contribuição, um coeficiente muito alto e não ter uma média alta. É claro, esse coeficiente ele vai fazer com que o valor do benefício seja superior à média? Vai, tá? Mas a gente tem um aumento que ele é pequeno, gente. A gente tá falando aí de 2%, 4%. Então, isso é um percentual muito pequeno. Então, não tem como um segurado ter uma média ali mediana, por exemplo, entre 3 salários mínimos, né, que seria o intermediário, e querer trabalhar para que o coeficiente dele seja tão alto a ponto de que essa média dele, né, esse benefício, ele vire um benefício muito alto. Não tem como. Até pensando em toda a questão do tempo esperado de trabalho, até da expectativa de vida, tá, gente? Isso aí é um ponto muito importante. Então, os segurados, eles vão ter precisam ter, na verdade, né, esse conhecimento de que ter um benefício no teto não é tão fácil. E, na grande maioria das vezes, às vezes nem é vantajoso, tá?
Então, por exemplo, esse cálculo que eu falei para vocês desse coeficiente, a gente está falando aí, por exemplo, de uma regra de transição por pontos. Agora, outra possibilidade que a gente tem é justamente a regra do pedágio de 100%. Nessa regra, o benefício já é pago integral e, se por acaso o segurado tiver tempo a mais do que o tempo mínimo exigido, né, que no caso ali de um segurado homem seriam 35 anos mais o pedágio, se ele tiver tempo a mais, ele pode excluir contribuições mais baixas, né, que é o que a gente chama de descarte de salários. Na verdade, não é nem a gente, é a legislação que trouxe essa possibilidade, né, a regra do descarte de salários, que é a regra da melhor RMI, e isso vai acarretar em um benefício maior do que a média dele. Isso pode acontecer, também pode acontecer. Outra possibilidade ainda que a gente pode falar é com relação à própria regra do pedágio de 50%. Por quê? O pedágio de 50% é a única regra de transição da reforma da Previdência que manteve a aplicação do fator previdenciário. E quando que isso vai ser benéfico? Quando o segurado tiver um fator previdenciário superior a 1. Já vi casos em que era uma segurada mulher, ela fazia direito, fazia jus a mais de uma regra de aposentadoria e quando foi feito o cálculo, como ela tinha esse fator previdenciário superior a 1, era a regra do pedágio de 50% que trazia o melhor benefício para ela, o benefício mais vantajoso. Então, a gente tem possibilidades de alcançar uma média muito alta e ter, digamos, essa estratégia de alcançar um coeficiente maior que 100%, ter um fator previdenciário maior que 1, para conseguir elevar, né? Mesmo depois de sofrer todas essas correções que trazem essa perda, conseguir elevar. Até tem, mas percebam, isso exige muito tempo de contribuição. E eu acho que a própria reforma da Previdência, ela já trouxe trouxe regras de aposentadoria com requisitos altos, porque não só mais estamos falando de tempo de contribuição, mas também de idade. Então acaba obrigando os segurados a permanecerem ativos por mais tempo. Porque um segurado, por exemplo, às vezes fecha o tempo de contribuição mínimo, mas ele não tem a idade. E ele não tem condições de parar de trabalhar. Ah, não, eu vou parar de trabalhar até completar a idade. A gente sabe que essa não é a realidade do Brasil, né? Então, ele tem que continuar trabalhando porque aquela é a forma de renda dele, para depois, quando ele chegar na idade, poder fazer essa solicitação do benefício previdenciário, seja qual for a regra de aposentadoria. Se você quiser saber mais sobre como ter um benefício que chegue no teto do INSS, a live ficou salva na íntegra aqui no nosso canal. E se você tiver sugestão de temas ou dúvidas, manda pra gente aqui nos comentários ou em nossas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like e ativar o sininho, para que todas as vezes que tivermos novos conteúdos você seja notificado. Muito obrigada!